Legal, gente. Então, nossa aula está sendo gravada no Canvas, vai ficar disponível 14 dias, e vai estar disponível no YouTube também, até o final do semestre, tá? Então, a gente acabou de fazer uma revisão, justamente bem rápida, assim, de renderização, o método de request, e a questão da iluminação, que a gente estudou, para justamente adicionar maior nível de detalhes à nossa cena renderizada. Com esses dois tipos de iluminação, global e direta, global. E hoje a gente vai olhar, assim, em um dos elementos da iluminação, vou falar assim, global, que é justamente a questão do sombreamento, das sombras que a gente pode ter na nossa cena. A questão da reflexão indireta, por mais que a gente não cubra ela, vou falar assim, né, no conteúdo, assim, diretamente, o princípio ele é o mesmo, assim, ficaria só faltando para, vou falar assim, construir um render, né, mais realístico, seria justamente a gente entender o processo da transparência. Cadê meu mouse? Meu mouse. O processo da transparência, que eu até lembrei aqui, o nome melhor que a gente tem é refração. Refração. Tá? Mas isso não deixa de ser um modelo, falar assim, físico. Eu acho que vocês têm capacidade de fazer isso depois, tá? Caso alguém tenha interesse de desenvolver isso como um hobby para estudar alguma linguagem de programação. Legal, então, hoje a gente vai falar de sombreamento, quais são as técnicas que existem de sombreamento, assim, que a gente poderia aplicar, mais uma visão geral mesmo. Então, e logo depois a gente vai falar de texturas, que também é uma parte ali que está um pouco relacionada a sombreamento, para a gente entender o que é esse lance de texturas, para que serve, e dar algumas noções disso também, tá bom? Então, qual que é o lance do sombreamento? Basicamente, a gente, na iluminação, a gente tem que, global, a gente tem que não só determinar, vamos falar assim, qual que seria a cor de um determinado ponto, mas a gente também tem que entender qual que seria a intensidade, né, de luz naquele ponto. Porque a intensidade de luz, ela está justamente ligada a... Não. Se o objeto, ele está sendo... Se tem uma sombra no objeto, se a luz está mais forte, mais fraca, tá? Ou seja, tem dois cálculos, tem duas componentes muito importantes no cálculo dessa intensidade de luz. Primeiro, a gente tem a questão do nosso modelo de iluminação, se a gente está usando o modelo de iluminação global, por exemplo, e como que esses objetos eles estão dispostos na nossa cena, porque se um objeto está tampando a fonte luminosa, uma fonte luminosa de um outro objeto, a gente tem que reduzir a intensidade luminosa nos pontos que estão sendo tampados, vamos falar assim, obstruídos. Em contrapartida, se a gente tiver um objeto que está totalmente posicionado na frente da fonte luminosa, a gente tem que fazer esse objeto, os pontos daquele objeto serem muito mais vivos, vamos falar assim, muito mais intensos, a cor luminosa. Então, hoje a gente vai estudar os três métodos assim, mais discutidos. A gente tem essas três esferas aqui, justamente representando cada um dos métodos, né, visualmente, para ilustrar aí que cada um dos métodos são. Esse daqui a gente visivelmente vê que é o método mais tosco de todos, né? Provavelmente o mais simples de implementar, que é o método de sombreamento flat, né? Como se fosse uniforme. Esse daqui é vamos falar assim, o segundo mais realístico, que é o método de Gouraud. Eu até tenho que ver depois se Gouraud é francês, provavelmente é francês, é belga, ou é holandês, alguma coisa assim. Que ele dá vamos falar assim, uma qualidade bem melhor. E por fim, a gente tem o método de Phong. Deixa eu digitar aqui. Então, aqui a gente tem flat,
a gente tem burro. E aqui a gente tem Fong. De novo, esse cara aqui, o Fong, né, aparecendo aí, ele fez o método de... Ele que fez... A gente estudou aquela equação da iluminação direta de Fong, né? Ele também fez um modelo aí para a questão de sombreamento. O cara, ele é um expoente aí da área de computação gráfica, tá? Então, esse primeiro modelo aí, o flat, qual que é o lance? A ideia é assim, você pega a superfície e em todo o ponto da superfície, né, a gente vai basicamente calcular essa intensidade luminosa com base no normal que a gente tem da superfície, certo? Então, o que é a normal, né? A normal é basicamente você tem aqui a superfície, você tem a normal aqui, né, que é o vetor que está completamente ortogonal a essa superfície, e a gente vai fazer todo o nosso cálculo de intensidade luminosa baseado nisso, né? Bom, se a gente pensa, né, na verdade, esse cara aqui, que é o cálculo flat, que é o baseado em normal, ele é justamente quando a gente faz aquele modelo de iluminação direta, certo? A gente está basicamente fazendo um cálculo flat, né? Onde a gente está aplicando todos aqueles pontos ali, basicamente a mesma intensidade baseada na normal. Aqui, é claro que na nossa esfera aqui ficou bem discretizado, porque nesse modelo aqui, exemplo, a esfera, você pode modelar uma esfera ali como se fossem várias superfícies, né? Então ele considera pequenas superfícies de um tamanho ali fixo, provavelmente uma área fixa. E uma vez que a normal intercepta ali, ele vai fazer o cálculo do sombreamento baseado nessa única normal, tá? Então, o que acontece? Se nesse ponto aqui a gente tem a cor, sei lá, azul, tá? Azul claro, né? Sei lá. Em todos os pontos da nossa superfície, a gente vai ter azul claro. Tá? O que você pode fazer é justamente diminuir a granularidade dessa superfície, dessa área, igual está aí nessa figura, para dar uma ilusão melhor. Né? Naquele exemplo que eu dei para vocês, que eu fiz um cálculo flat, era um cálculo flat horrível, né? Tipo assim, interceptou a esfera toda vai ser da mesma cor, entende? Pode fazer um pouco melhor, assim, você pode subdividir essa área, né, essa superfície do objeto em vários quadradinhos, né, vários polígonos, e justamente fazer o cálculo para aquele polígono, considerando aquele polígono como sendo a sua superfície. A grande vantagem desse método é que, assim, ele é bem fácil de implementar e de executar, certo? Né, você não tem uma complexidade de tempo, né, bem direto. Você calcula uma única intersecção, você calculou a intersecção ali da normal, né? Pronto. Aí você só replica para todos os pontos da superfície, é a mesma coisa. É muito fácil de implementar isso, né? Só que as grandes desvantagens desse método são duas, né? Então, a gente consegue ver aqui, ó, olha isso aqui, ó. A gente tem uma mudança muito abrupta na intensidade das arestas. Olha só, eu passei de, sei lá, uma intensidade luminosa muito forte para uma, tipo assim, vamos falar assim, mediana, né? Vamos falar assim, de um ponto para o outro. É muito abrupto isso. Isso causa vamos falar assim, um efeito visual que não é tão realístico assim. Parece que a cena está tá bem pixelizada, não sei se isso existe, né? Mas, bom, a gente perde qualidade. E tem uma outra coisa, né? A gente não consegue representar essas variações topológicas muito bem. Por exemplo,
na esfera aí, né? A topologia da esfera, a gente não consegue representar muito legal com esse método normal. A gente vê que a gente acaba tendo que, abre aspas, discretizar ali a nossa variação topológica para conseguir tratar isso de uma maneira melhor. Então, assim, mas ele é uma primeira solução. Queria saber aí, dúvidas, comentários, sugestões, críticas? Tá tranquilo, né? Então, a aula vai ser tranquila. Então, tá. O segundo método, ele é o método de Gouraud, onde que ele é um pouquinho mais esperto, tá? Porque o negócio é o seguinte, o grande problema do método flat é que a gente aplica uma única intensidade na superfície inteira, de uma forma totalmente, assim, cega, né? E tem aquele lance da gente mudar de cor, de intensidade abruptamente de uma superfície para outra, né? Onde eu mostrei ali. Então, o que o Google falou? O Google falou assim, pô, vamos tentar ser um pouco mais suave, né? E como que seria essa suavidade? Como a gente poderia fazer essa suavidade, né? É como se a gente permitisse que dentro de, né, naquela superfície ali, a gente tivesse uma certa variação da intensidade luminosa. Tá? Se a gente quer variar a intensidade luminosa, então vamos colocar assim, variar a intensidade luminosa na superfície. Então, qual foi a ideia dele? Vamos fazer o seguinte, a gente vai considerar, em vez da normal a superfície, a gente vai considerar uma normal para cada um dos vértices que a gente tem da superfície, tá certo? Então, por exemplo, a gente tem esse cara aqui, né, que é vou falar assim, uma superfície que é um quadrado, um polígono quadrado, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem 4 vértices, mas a gente poderia ter mais se a gente tivesse um hexágono, qualquer outro polígono ali, certo? E aí a gente vai calcular a nossa intensidade primeiro nos vértices, tá certo? A gente vai calcular o valor das intensidades aqui nos vértices. Para fazer isso, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Bom, a gente vai calcular como se fosse a intensidade nas superfícies adjacentes ali, e aí a gente calcula o valor das intensidades dos vértices. Cadê meu mouse, gente? Então, vamos dizer que aqui a gente tem um quadrado, então eu vou completar um cubo, né? Um cubo. Então, como que eu calculo esse cara aqui, né? Como que eu calculo a intensidade nesse vértice aqui? Eu basicamente, deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar a intensidade que eu havia calculado aqui, com a intensidade que eu havia calculado aqui, baseado nas normais da superfície, né? E aí eu vou interpolar e criar uma intensidade para o meu vértice, tá certo? Para o meu vértice. E a segunda etapa é justamente eu vou calcular a intensidade que eu tenho nas minhas arestas, né? Baseado no... E para isso, o que eu vou usar? Eu vou usar um método que eu chamo de interpolação, né? A interpolação é assim, basicamente eu faço uma média, né, uma média entre os dois pontos, e essa média, ela vai me dizer qual que é a intensidade em cada um dos pontos ali internos da minha região, tá certo? Vocês chegaram a estudar alguma coisa de interpolação aí? Eu nem lembro a matéria. Computação,
cálculo algébrico, talvez. Vocês chegaram a estudar aqui que é interpolação? Coloca aí para mim, para eu ver. Só para eu saber o tanto. Não lembro? Então tá. Eu vou fazer aqui o cálculo da interpolação com vocês. Vocês estão vendo aí? Então tá. Cálculo da interpolação, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou supor que eu tenho uma reta aqui. Deixa eu tentar desenhar uma reta aqui. Agora que eu aprendi isso aqui, eu fiquei muito feliz. Ah, não, posso continuar usando. Então, como que a gente vai calcular ali a nossa intensidade luminosa, primeiro na nossa aresta, tá bom? Então, imagina aqui que a gente tem aqui o IV1, tá bom? Aqui a gente tem o IV2, aqui é o IA. Então tá. O que seria esse... O que seria o IV1? O IV1 é a intensidade luminosa que a gente calculou no nosso vértice 1, e o IV2 é a intensidade luminosa que a gente calculou no nosso vértice 2, tá certo? E como que a gente calculou essas intensidades luminosas? Bom, a gente pegou a intensidade luminosa das superfícies adjacentes, né, e considerou elas todas, tá certo? E aí, como que a gente vai calcular esse IA, que seria a intensidade luminosa da aresta, tá certo? Bom, a gente vai fazer basicamente, quase que uma regra de três, né? Que a gente vai pegar esse cara aqui, né? O YV1 menos o YV2, então essa diferença aqui. Essa diferença aqui. Certo? A relação dessa diferença com essa diferença aqui. Primeiro com aquela e depois com essa, né? Então a gente faz, ó. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui primeiro. Opa. Eu acabei de descobrir um bug no software. Então, a gente tem que o comprimento total ali da nossa aresta, né, que o comprimento daquela partezinha, né, a distância para o V1, ela é ponderada pelo comprimento total da nossa aresta. Então, isso aqui é como se fosse o peso, né, o peso que a gente tem para a intensidade luminosa do vértice 1 é justamente a distância que a gente está do vértice 2 e o peso que a gente tem para a intensidade luminosa do vértice 2 é justamente o peso que a gente tem em relação à distância que a gente está em relação ao vértice 1, para determinado ponto da nossa aresta. Basicamente, aí, quase como uma regra de três, né? Só que tem esse nome bonitinho que chama interpolação. E aí, uma vez que a gente calculou, então, essa intensidade luminosa para todos esses pontos aqui ao longo de um determinado vértice, tá certo? A gente vai aplicar novamente essa ideia, onde a gente tem aqui a nossa área. Então, vamos desenhar aqui a nossa área. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Aqui, não. Imagina que a gente tem aqui a nossa área.
que a gente tem aqui a nossa área, aqui a gente vai aplicar o mesmo método de interpolação, onde eu já calculei aqui, sei lá, esse aqui é o meu IA, e, né, como se fossem a minha aresta A e a minha aresta B. Aqui eu tenho a intensidade luminosa que eu tenho para cada um desses pontos e eu vou interpolar esse cara aqui, né? Gente, depois que eu descobri isso, ficou muito melhor os meus desenhos nas aulas. Olha isso. Gente, eu estou impressionado, sério. Se tivesse descoberto isso antes, uma obra de arte, Pedro. E, ó, vou até usar esse cara aqui, ó, para fazer um segmento bonitinho de reta, ó. Aqui, pronto. O nosso IP aqui. O IP, ele é justamente calculado da mesma forma. E perceba que o cálculo de interpolação, o que a gente está fazendo aqui? A gente está justamente ponderando a distância, a intensidade da aresta A, né? Por exemplo, a intensidade que a gente tinha calculado ali na aresta A, segundo essa fórmula aqui, tá certo? A gente a gente pondera ela com a distância do ponto até a aresta B, né? E a gente faz a mesma coisa para a intensidade, o peso da intensidade de B, falando quão distante que ele está de B, né? Então, essa que é a ideia de usar o cálculo da interpolação. Deu para entender, gente? Qual que é a ideia aqui? Coloca aí para mim. Então, só fazendo um comparativo aqui, um resumo, o que a gente tem que fazer, então? A gente tem que, primeiro, calcular a intensidade dos vértices, a gente tem que calcular a intensidade nos vértices baseados ali nas normais das superfícies adjacentes. Depois, calcular a intensidade das arestas. E o 3 é calcular a intensidade da superfície. Perceba que aqui a gente já tem um cálculo um pouco mais considerável, tá certo? Assim, se a gente colocar aqui na equação, assim, né, esses passos aí, a gente tem que calcular a intensidade, por isso que eu estou lendo errado, intensidade nos vértices, calcular a intensidade nas arestas, calcular a intensidade na superfície, né? O que a gente tem que fazer? Esse cara aí, esse primeiro passo de cálculo de intensidade nos vértices, primeiro a gente tem que calcular aquela normal ali, tá certo? Quando a gente faz o cálculo da normal, o cálculo normal, ele é aquele produto de vetores, né? E isso já é consideravelmente complexo. Tá, beleza. Depois a gente tem que fazer esse cálculo de intensidade nos vértices, usando essa média ponderada, né? Essa interpolação. E depois a gente tem que fazer um cálculo de intensidade na superfície, que é passando por todos os pontos ali, né? Perceba que aí a gente tem um custo quadrático de calcular naquela superfície ali, né? Porque a gente tem que iterar, né, na superfície, nas arestas ali. Mas, mesmo assim, é um cálculo que dá para fazer, tá? Qual que é o problema desse método? Bom, é visível ali, né, no início da aula, deu para ver
que ele tem um resultado bem melhor. Aqui a gente consegue ver esse resultado que é bem melhor. Né? Só que se a gente olha aqui, então a gente tem, obviamente, para ter um resultado melhor, tem que ter um custo mais elevado. Né? E aqui a gente tem, mesmo assim, a gente tem uns que a gente chama de highlights, né, que seria algumas intensidades luminosas não desejadas. Né? A gente vê aqui, ó, que existe uma certa, assim, parece dar a impressão que esse objeto aí ele é muito difuso, vamos falar assim, né? Ele poderia até ser difuso, mas na verdade isso é um fenômeno indesejado, tá? Porque a luz ela está ainda assim tendo esse tipo de efeito ali na nossa superfície, tá? Acho que dá para ver isso, né? Dá para ver quando tem as 3 imagens, aí dá para ver tranquilo, né? E aí qual que é a ideia do último método? Tá. Vamos tentar ver aqui. No primeiro método, vamos ver se vocês dão um chute bom. No primeiro método, que era o método flat, a gente considerava uma normal para a superfície inteira para fazer o cálculo daquela intensidade luminosa. No segundo método, a gente justamente usava uma normal para cada vértice para fazer aquele cálculo de intensidade luminosa. O que vocês acham? No último método, que é o método de fundo ali, o que a gente vai utilizar? Quantas normais que vocês acham que a gente vai utilizar? Coloque aí para mim. Alguém tem ideia? Ó, de novo, hein? Método flat, a gente usou uma normal para calcular a intensidade. No método de Gouraud, a gente usou uma normal por vértice. O que a gente vai fazer agora para calcular a intensidade no método de fundo? Como é que dá para aumentar isso mais? Alguém sabe chutar? Arestas. Isso aí, né? Então a gente calculou dos vértices, né? O Pedro falou bem ali. A ideia foi que a gente calculou a normal nos vértices, então vamos calcular a normal nas arestas todas, né? E aí a gente tem uma interpolação bem melhor. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular no método de Phong a normal nos vértices, depois a gente interpola as normais, a gente não vai interpolar a intensidade, a gente vai interpolar as normais. Né? Interpolando as normais, então vamos dizer que aquele cálculo ele se torna vetorial de interpolação, a gente tem esse efeito aqui. A gente calcula normal interpolada em todas as arestas possíveis. E aí, com base nessas arestas, né, interpoladas, vamos falar assim, com base nessa interpolação entre as arestas, eu posso, das normais, né, o que eu vou fazer? Eu vou, de novo, em vez de calcular a intensidade, né, eu vou interpolar, deixa eu pegar esse cara aqui assim. Eu vou interpolar de ponto a ponto, nas arestas opostas, mas, de novo, eu vou continuar usando a normal para fazer a interpolação. Normal, opa. Eu seleciono ali, ele não troca. Normal e normal. Então, qual que é a ideia? Qual que é a grande diferença? O Gouraud, ele fazia assim, uma vez que ele calculou a normal nos vértices, aí ele começa a usar só a intensidade. Ele pegava, calculava a intensidade nos vértices, interpolava usando a intensidade nas arestas. Aí ele pegava as arestas, interpolava os pontos internos, usando o cálculo da intensidade. Né? Aqui, quando a gente tem no FONG, a gente faz o seguinte, a gente calcula a normal nos vértices, aí a gente interpola, mas a gente interpola o vetor normal, e aí no interior a gente interpola de novo usando os vetores das arestas. E aí, por fim, depois que você já calculou todos esses vetores normais, então, ou seja, a sua superfície é tudo vetor, né? Você colocou
vetor em todos os pontos na superfície. Aí você vai lá e faz o cálculo da sua intensidade em cada um dos pontos, considerando a normal. Tá certo? Percebam que isso é um pouco custoso, né? Vamos ver o que o Pedro vai digitar ali. Parece um pouquinho custoso, né? Mas ele é o mais realístico de todos. Então, se a gente tem aqui o nosso alto custo computacional, né? A gente tem uma qualidade, sem sombra de dúvida, a gente tem uma qualidade, né? Melhor qualidade. Eu quero colocar aqui, ó, olha só como que é, ele é bem mais, isso aqui é bem mais realístico do que todos os outros, né? Bem mais realístico. E os outros, eles são bem toscos, assim, né? Tipo, comparado a isso daí. Só que, assim, a gente tem um custo computacional absurdo, né? Então, o que a gente faz na prática? A gente faz na prática o que a gente sabe fazer em computação, né? A gente combina as soluções e faz uma solução híbrida. Isso é muito comum em computação gráfica, né? Eu acho que qualquer um que já jogou um jogo, assim, mais pesado, assim, qualquer jogo, na verdade, a gente usa esse tipo de técnica, quase. Aqueles objetos que estão mais distantes, geralmente a gente coloca um nível de detalhe bem menor, né, do que aqueles objetos que estão mais perto, porque não faz sentido, até porque os detalhes nem vão conseguir a gente nem vai conseguir enxergar aquela quantidade de detalhe. Então, na prática, a gente vai usar o Phong para os objetos mais perto da nossa câmera, e a gente pode até usar o Flat mesmo quando os objetos eles estão... nossa, olha isso aqui, ó. É como se a gente tivesse um novo alfabeto. Eu vou trocar isso aí. Então, assim, a gente tem justamente essa solução mais híbrida aí para pesar, né? Os motores gráficos de hoje em dia, eles são cientes disso. Então, eles vão escolher qual é o melhor método de renderização baseado no posicionamento da câmera em relação ao cenário tridimensional. Tá certo? Gente, alguma dúvida aí quanto à questão de sombreamento? A questão de sombreamento acabou aqui agora. É bem tranquilo, é bem de boas. Textura, então, é mais tranquilo ainda. Não, ô, Frederico, a gente não vai ver algoritmos de sombreamento e nem de textura, infelizmente. Porque os algoritmos, para fazer sombreamento, eles demorariam um mês de aula. Podia ser bom, né? A gente podia chegar num nível ainda que a gente podia ter, sei lá, disciplinas, sei lá, pegar a computação gráfica 1 e 2, né? E aí ia ser legal, aí ia dar para cobrir isso no curso. Mas, assim, se você tiver interesse na área, assim, eu acho que isso aí te dá uma boa base depois para você estudar ali pelo livro, assim. Se você quiser trabalhar com justamente implementação de motores gráficos e tal, isso são coisas, algoritmos que você tem que conhecer, né? Mestrado, pós-graduação serve para isso, gente. Beleza, Frederico? Tá, legal. Eu vou mudar para outro slide agora que a gente vai ver, que é a questão de texturas. Ele é menor do que isso ainda. Nota de aula. Tá salvo já. Não. Quando vocês verem aí aparecer para vocês. Apareceu para vocês aí? Legal. Então,
a questão de texturas é justamente uma coisa que está muito relacionada à questão do sombreamento. Tipo assim, a gente vai entender o que é isso, para que serve, mas também de forma bem geral, tá? Tá tudo sendo gravado no mesmo vídeo aqui, tá bom, gente? Vai ficar tudo gravado na mesma aula. Então, qual que é a ideia da textura? Que assim, a gente fez o cálculo do sombreamento, imagina que você considerou ali qual que seria a intensidade em cada um dos pontos daquela superfície, né? Só que ainda não é realístico o suficiente. Se a gente pega aquela última textura que a gente viu, último sombreamento que a gente viu, o exemplo da esfera, tá certo? Tá, beleza, aquilo ali modela muito bem uma esfera, vamos falar assim, totalmente lisa, como se fosse, sei lá, uma bola de gude, sei lá, tá bom? Mas imagina que aquela esfera sua é, sei lá, uma bola de futebol, uma bola de basquete, né? Onde tem uma certa irregularidade naquela superfície, tá certo? Pô, analiticamente, né, vamos falar assim, do ponto de vista teórico, você pode criar um modelo hiper detalhado, se você quiser, que considera aquelas variações mínimas naquela sua superfície. Né? Só que assim, a gente já estudou os métodos para fazer modelagem e a gente viu que isso, primeiro, não é muito fácil, você tem que ter um artista que ele é muito bom, e segundo, né, o cálculo de intersecção ele não ficaria nada trivial. Porque se você tem uma esfera, mas essa esfera tem pequenas irregularidades nela, pô, ia ficar um absurdo de fazer aquilo, né? E assim, na computação todo mundo gosta do Donald Knuth, né? Que tem aquela famosa frase dele, do Keep it simple, né? Então, vamos tentar deixar isso mais simples possível. Então, qual que é a ideia da textura? A ideia da textura é modelar as pequenas variações que a gente tem, né? Dar esse nível de detalhe, as pequenas variações que a gente tem em uma determinada superfície. Ou seja, adicionar esses detalhes visuais de forma a simplificar o processamento. Essa que é a ideia. Porque, assim, a gente não quer ter que modelar uma superfície toda complexa. Aqui, para ilustração, tá, gente? Eu até tentei trazer aqui, tem um amigo meu, o Álvaro Ribeiro, depois vocês procuram ele lá no YouTube, Álvaro Ribeiro. E por incrível que pareça, o Álvaro, ele foi aluno da Rosilane também. Ele foi aluno da Rosilane. E hoje o Álvaro, ele é um dos caras mais feras aí que tem na área de modelagem 3D. Ele tem até um canal no YouTube. Quem quer aprender a fazer modelagem tridimensional, ele tem curso, ele dá live no YouTube, depois segue ele lá. Então, até ontem à noite, quando eu estava preparando os slides, eu tentei, eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp, perguntei se ele tinha algum modelo e tal, para compartilhar aí comigo, mas, tipo assim, o cara é fera, tipo, ele faz modelo para Marvel, para comics, né? Então, assim, alguns dos modelos dele são fechados, então ele não pode abrir para mim. Mas, bom, depois vocês dão uma olhada lá, ele ensina umas técnicas bem legais de modelagem. Então, aqui, esse modelo que não é dele, né, dá para ver muito bem a questão de textura sendo aplicada. Porque quando o cara faz o modelo, ele faz esse dinossauro aqui, ó. Por sinal, eu não chegaria nem perto, sei lá, da patinha do dinossauro. Não consigo fazer nada, né? E a gente vê que esse modelo é todo liso, vamos falar assim. A gente poderia aplicar, aqui a gente até vê que foi aplicado um cálculo de sombreamento, né, onde a gente tem esse maxilar aqui, deixa eu fazer em outra cor. A gente tem o maxilar aqui do dinossauro, né, um pouco, né, com sombreamento, a gente consegue ver aqui na barriga dele que tem um tal de sombreamento, né, mas esse modelo não é realístico, né. É claro que essas subdivisões aí é muito mais da ferramenta, né? Claro que não é assim que o modelo fica, se a gente entregasse ele assim,
Se a gente entregasse o modelo assim, ia ficar igual um modelo bem desenho, assim, né? E se a gente quer colocar um pouco mais de detalhe, a gente coloca a tal de textura. E olha só, quando a gente aplica a textura, a gente tem justamente um modelo bem realístico do que o dinossauro é. Se a gente dá um zoom na textura, a textura é justamente isso daqui, ó. É como se fosse uma, abre aspas, uma capa que a gente veste no nosso modelo tridimensional, para alterar o sombreamento ao longo daquela superfície, né? O detalhe do sombreamento, tá certo? E aí a gente vai estudar alguns métodos ali que a gente pode ter para a questão de texturas, tá? Então vamos ver aqui o primeiro método. O primeiro método que a gente tem é o que a gente chama de modelagem com polígonos, né? Você pode falar textura com polígonos, né? E a ideia é a seguinte: você pega pequenos polígonos, né? Você pega pequenos polígonos, pode ter formatos diferentes, tá? Nossa, vocês verem, não tem como, né? Eu posso fazer assim, ó. Já sei, vou desenhar uma textura aqui, ficou ótimo. Ai, não, eu vou fazer uma textura assim, ó. Peraí. E vocês já jogaram um jogo de RPG, né? Ou pelo menos vocês já viram sei lá, Senhor dos Anéis. Vocês já viram Senhor dos Anéis, né, gente? Se vocês não tiverem visto Senhor dos Anéis, vocês têm que rever se vocês realmente vão formar em computação. Senão vai ser péssimo. Tá. Isso aí, gente, era para ser uma cota de malha, mas só que eu acho que ficou muito. Não dá, não dá. Melhor a gente pular essa parte, né? Talvez aí dá para ilustrar um pouco melhor. Então, o que eu fiz aqui, né? Eu criei uma textura nesse software agora, né? A ideia é o seguinte: eu peguei vários polígonos, que no caso são circunferências, para imitar como se fossem as argolas de uma cota de malha, sei lá, né? Uma cota de malha tem um emaranhado de pequenas argolinhas, né, de metal para formar uma parte da sua armadura. Em vez de eu modelar cada uma das argolinhas e colocar aquela complexidade toda, eu peguei vários polígonos, juntei eles e criei esse tipo de textura com essa modelagem de polígonos. Perceba que eu posso posicionar, né, eu posso colocar esses polígonos orientados em diversas direções, eu posso modificar o tamanho dos polígonos, né, eu posso realmente criar um nível de detalhes muito alto, tá certo? Por exemplo, eles podem ser utilizados para fazer esse tipo de modelagem, a gente pode modelar algumas coisas tipo árvores, né? Essas árvores aí, elas são modeladas, isso aí eu tirei de um artigo muito recente, tá, gente? Parece que, eu não sou da área de computação gráfica, por isso que eu estou falando que parece que, né? Porque eu dei uma olhada em uns artigos assim, e eu vi que é bem quente, assim, tem muitos artigos publicados de como você faz modelagem de texturas, usando polígonos justamente para árvores. Porque a árvore, de certa forma, ela tem um nível de detalhe muito grande, né, para você modelar as folhas e tal. E a galera usa bastante esse método de modelagem com polígonos para fazer esse tipo de textura de árvores. Então, a ideia é, em vez de você ter uma modelagem da árvore inteira, você grava uma textura que ela é
tem detalhes o suficiente e depois você só mapeia essa textura num polígono mais simples. A ideia toda é que, bom, a gente tem um nível de detalhes muito alto com essa técnica, só que a gente tem um relativo custo computacional e memória. Bom, a memória é muito simples, porque se você tem um número de polígonos que é muito alto, então a sua textura ela vai ser densa, e a sua textura sendo densa, o arquivo de textura vai ser alto, né? Então vai ser grande. Então esse custo de memória ele é muito evidente. O custo computacional ele é mais evidente na questão da renderização da cena. Porque quando a gente faz o cálculo de iluminação, nesse caso, o cálculo de iluminação ele tem que ser feito com cada um dos polígonos da textura. E assim, bem custoso, né? Então, se você tem uma coisa que tem que ser feita, né, um determinado elemento, se está querendo modelar usando polígonos, né, a textura usando polígonos, preferencialmente seja alguma coisa que o cálculo de iluminação não seja tão complexo assim. Tá? Então, talvez você pode usar isso como trade-off para fazer alguns elementos que são um pouco mais estáticos na sua cena, por exemplo, as árvores, né? Pensando numa cena tridimensional, ou a questão das nuvens. Né? Por quê? Porque esse cálculo de iluminação não é tão simples assim, tá certo? No entanto, vale ressaltar que a gente tem uma movimentação um tanto quanto eficiente, porque mesmo o cálculo de iluminação ele sendo complexo, na hora que você tem que movimentar aquele objeto, os motores gráficos eles vinculam todos aqueles polígonos da superfície justamente na superfície. Então, quando você movimenta o objeto, você movimenta a superfície e todos os polígonos vão junto, tá bom? Então, a gente tem esse nível de eficiência, tá certo? Algum comentário aí sobre árvores? Todo mundo já viu as árvores que tem no Counter-Strike, como que elas são tão bonitas? Ai, ai, muito feio aquelas árvores, velho. Arbusto. Os arbustos, você bate no arbusto, assim, né? Eu não sei se vocês já viram isso, né? Os jogos, toda vez que você chega perto de uma vegetação, é uma textura, na verdade. É um plano que tem uma imagem lá, né? Porque, pô, não dá. Imagina a gente modelar um negócio. Source 2 está vindo aí. Eu tenho que ver se isso ainda rola. Eu acho que deve rolar no Linux, né? Porque eu não uso Windows. Deve rolar esses caras aí no Linux. Eu acho que eu vou. Ó, um outro jeito que a gente pode ter é o tal do mapeamento de padrões, tá? Na verdade, o mapeamento de padrões é o seguinte: tem um arquivo de textura, onde você tem um padrão naquela sua textura, né? Vamos dizer que você tem um padrão, sei lá, quadriculado, né? Você tem um padrão lá, já ia desenhado certo, viu? Nossa, não. Era para ser um quadrado aqui, por isso que eu vou ter que desenhar de novo, gente. Tem um arquivo de textura. Esse é um método bastante utilizado, tá, gente? Esse é um método bastante utilizado, porque você tem os arquivos de textura, que é tipo, sei lá. Onde é que é a minha textura? Eu tenho uma textura que é um conjunto de bolinhas, né? Bolinhas vermelhas. E aí eu quero aplicar essa textura num objeto, né? Então eu tenho que fazer um mapeamento, vamos falar assim, dessa textura que está representada numa matriz, que é um padrão, tá certo? É um padrão que se repete, tanto faz, o cara pode ir lá, desenhar, e beleza, esse aqui é o meu padrão, eu quero replicar ele ao longo da minha superfície inteira, tá? Do meu objeto inteiro. Então você tem que pegar essa matriz e tem que aplicar ela no objeto. Então, naturalmente, quando a gente vai fazer esse tipo de mapeamento, tá?
a gente pode pensar assim, pô, eu tenho esse cara aqui, que é o meu espaço textura, né? Esse aqui é o espaço textura, deixa eu enumerar aqui. 2, 3. Aqui eu tenho o espaço que a gente chama de espaço textura. Então, eu tenho a minha textura, ela tem uma dimensão ST, né? Então, aquelas ali são as coordenadas que eu tenho na minha textura. E quando eu vou fazer esse mapeamento no objeto, eu passo primeiro esse mapeamento para o meu objeto no passo 2, onde eu tenho o espaço do objeto. Lembrando que a maioria dos objetos e superfícies a gente utiliza coordenadas paramétricas para representar esses caras, né? Então, a gente até estudou lá superfícies paramétricas, certo? Então, a gente tem, de certa forma, um mapeamento das coordenadas na textura para as coordenadas paramétricas. E, por fim, quando a gente faz toda aquela renderização, todo aquele cálculo no Raycast, a gente tem o nosso espaço imagem, que ele é justamente o espaço que ele chega lá na câmera, o plano de visualização, né? Ele é um plano de coordenadas cartesianas, x, y. Primeiro que a gente já acha que esse mapeamento ele não é tão evidente, mas, de certa forma, ele é fácil, ele é natural de fazer. Porque, na verdade, você tem que só definir uma função de transformação daqui para cá e uma função de transformação daqui para cá. Certo? Então, a gente pode chamar esse cara aqui de F e aqui a gente pode chamar esse cara aqui de G. Certo? Todo mundo consegue ver aí que a gente faz esse mapeamento de texturas usando duas funções de transformação e aplicando elas em sequência, porque a gente passa por todas essas etapas. Tranquilo? Legal. Só que o negócio é o seguinte, esse é o jeito que, vamos falar assim, beleza, eu quero aplicar a textura e a gente faz isso aí. Mas quando a gente faz esse tipo de mapeamento, que a gente chama esse mapeamento aqui de texture scanning, tá? Que a gente vai da textura até a imagem final, vamos falar assim, por mais que do ponto de vista, vamos falar assim, de lógica, ele é o mais natural da gente fazer, e até para descrever essas funções, por isso que ele é mais simples, ele tem um problema. Porque, olha só, imagina que eu tenho esse mapeamento aqui, ó, essa minha textura aqui, tá certo? Se essa minha textura, ela é um pouquinho mais larga, grossinha, né, mais larga aqui, vamos falar que ela fosse assim, né? Quando eu passasse esses processos todos de mapeamento, podia ser que a minha textura, no final das contas, ela ia pegar um pouquinho desse pixel aqui. Né? E aí eu pergunto para vocês, existe meio pixel? Não. Né? Não. O que acontece? Quando a gente passa por esses dois passos de mapeamento, pode acontecer, né, da gente ter um mapeamento parcial, né, a gente querer ter que mapear uma textura no meio de um pixel. Metade do pixel tem a textura e metade não tem. Né? E aí, o que a gente faz? Não existe meio pixel. A gente vai ter que escolher. Ou a gente usa o interior daquele pixel e preenche ele com a textura, ou a gente não preenche ele com a textura. A gente pode aplicar métodos de anti-aliasing? Pode, mas o problema vai continuar lá. Né? Então, o melhor é tentar ver se a gente consegue desenvolver um método, né, aplicar um método que a gente não teria esse problema de mapeamento parcial, por causa justamente desses problemas aqui das nossas funções. Então, na prática, existe um outro método, né, que é justamente o que eles chamam de backward scanning, ou se não, inverso order scanning, né, que seria o mapeamento inverso, né, de trás para frente. Meio que parecido com o que a gente faz com o nosso simulação de Raycast, que em vez da gente mapear do 1 para o 3, a gente faz o mapeamento do 3 por 1. Né? Então, o mapeamento a gente faz assim, nessa direção, certo? Então, é isso que é utilizado mais na prática, e é isso que vocês têm que guardar aí, tá bom?
Tranquilo aí quanto ao mapeamento de padrões? Qual que é a ideia básica, gente? Legal. Por fim, a gente tem os dois métodos que vão falar assim. Na verdade, eles são os mais realísticos de todos, né? Que é o normal, né? O normal ele é uma continuação ali do procedural. A ideia é o seguinte: vamos dizer que, em vez de eu mapear uma textura, determinada textura, usando um arquivo de textura, uma matriz lá, eu vou pegar a minha superfície e vou aplicar uma função ao longo da minha superfície, para dar justamente uma atenuação, qual que é o contrário de atenuação? Reforçar, né, algumas características da minha superfície ali, dar essa tonalidade de textura. E a ideia é o seguinte: eu pego uma função qualquer, pode ser uma senoide, né, e aí eu aplico essa função na minha superfície inteira. E o legal é que assim, aí eu não tenho todo aquele problema de mapeamento, é só eu pegar e aplicar a minha função na minha superfície, e é isso aí. Repare que isso é bem mais fácil de fazer, né? Você não tem que lidar com toda aquela questão de mapeamento. Só que a gente tem um problema que a gente pode ter uma anomalia de um ponto escuro virando um ponto claro e vice-versa. Porque se você pensar assim, que a gente tem uma função senoidal, né, que ela faz assim, né, tem uma função senoidal. Às vezes a intensidade aqui, ó, sei lá, aqui era a intensidade 10, e aqui era para ser a intensidade 10 também, né? A intensidade 10 era para cobrir toda essa superfície aqui, né? Toda essa área da minha superfície. Era para ser intensidade 10. Mas nessa área, a gente aconteceu uma variação muito grande ali da minha senoide. É como se a minha senoide ela tivesse uma frequência muito alta. E acaba que um ponto ele era para ser com intensidade 10 e ele acaba tendo uma intensidade muito mais alta. Né? Claro que você poderia mexer nesse parâmetro da sua função, mas, poxa, já tem um bocado de parâmetro para você mexer. Né? Só de iluminação lá, a gente já viu que tem 5 parâmetros de iluminação para cada uma das fontes luminosas. Né? Imagina, se fosse assim, tudo existe um trade-off. Né? Você não vai entregar um jogo em 50 anos, né? Só por causa disso. Então, assim, mas o legal desse método, que é o mapeamento procedural, é justamente a facilidade dele de aplicar uma determinada textura numa superfície. Então, aí, o que a galera faz? Né? A galera sempre tenta melhorar os métodos. E aí, o mapeamento normal, ou do inglês, que é o bump mapping, bump mapping. O negócio é o seguinte, legal, em vez de eu pegar uma função qualquer, né, uma função procedural, para alterar o valor da intensidade, repara que aqui eu alterava o valor da intensidade, ou seja, eu já fiz o cálculo de iluminação, e aí eu ia aplicar a variação no cálculo de iluminação já feito, certo? Em vez de eu fazer isso, eu dou um passinho para trás e aplico a minha textura antes de fazer o cálculo de iluminação, da intensidade, de sombreamento ali. E o negócio é o seguinte, em vez de eu alterar a intensidade, eu vou alterar o valor, o módulo dos vetores normais da superfície. Então, a gente acabou de ver lá, se a gente está fazendo um sombreamento baseado em FONG, né, a gente altera a norma daqueles vetores, né, o módulo daqueles vetores normais que a gente tem ao longo da superfície. E aí a gente aplica a intensidade, o cálculo da intensidade normal lá do sombreamento, certo? E aí, o que a gente faz? Tem uma coisa bem mais realística. Dá para visualizar essa questão do mapeamento normal e procedural, antes de eu mostrar a figura final assim?
Eu vou mostrar a figura do mapeamento normal. Matheus, Frederico, tá tranquilo aí para vocês dois? Só o Pedro tá falando que tá tranquilo para ele. Opa, chutei uma coisa aqui. Tá de boa, né? Então, só para fechar aqui, ó. Essa daqui é a figura de um exemplo de um mapeamento normal de textura. Cara, isso daqui, ó. Isso daqui, ó. Acho que dá para ver isso quando a gente joga um jogo nitidamente, né? Que, tipo assim, se você olha, parece que é uma rua de paralelepípedo, tipo, muito boa, assim, né? Isso geralmente é aquelas paredes que elas têm aquela textura de tijolo, né? Tipo, se você pensar, aquilo ali, se a gente fosse modelar como se fossem bloquinhos separados, ia ser extremamente custoso para renderizar aquela cena em tempo real. Né? Ia ficar realístico, ultra realístico? Ia, mas ia ficar muito custoso. Então, na parede isso fica muito claro. Você chega perto da parede, você vê que aquilo ali é um plano, né? É um cubo, na verdade. Tá? Um plano onde tem uma textura. Mas você enxergando de longe, você tem uma impressão assim violenta de que aquilo ali é um canto de pedrinha. É igual esse cara aqui. Só que não é. Na verdade, esse cara aí é um plano ondulado que está mapeado uma estrada de pedras. Né? E esse cara aqui é justamente um mapeamento normal que a gente faz. Né? Esse aqui é um mapeamento normal, onde a gente modifica a intensidade luminosa em cada um dos pixels, segundo aquele mapa normal que a gente está aplicando, aquela textura normal. E com isso você salva muito mais computação, ter que renderizar esse tanto de pedra aí. Né? Na verdade, você só tem vamos falar assim, dependendo, né? Se o cara escolheu mapear isso aqui como se fosse um elemento, né? E aqui você poderia ter três grandes objetos, né? Aqui a gente pode ter o objeto 1, 2 e 3, né? Seria, sei lá, o meio-fio, a estrada, né? E o passeio ali, cada um dos passeios. Então, isso aqui é para ser um 2, tá, gente? E aí você aplica três texturas diferentes. Tá? Mas você salvaria muito mais computação, porque você não teria que computar a intersecção de todo mundo com todo mundo ali, ia ser horrível fazer isso. Dá para visualizar isso, gente? Bem. Então, se não tiverem mais dúvidas, eu estou pausando aqui a nossa